Olá, boa noite. Está no ar o programa Questão de Ordem. O programa Questão de Ordem de hoje vai iniciar uma série de programas em que vamos fazer um balanço das eleições estaduais, das eleições legislativas. E vamos conhecer um pouco os deputados que irão compor a futura Assembleia Legislativa a ser empossada, a bancada de 46 deputados estaduais que tomam posse no próximo dia 1º de fevereiro de 2015. A atual legislatura ainda prossegue até o dia 31 de janeiro do ano que se aproxima. É hora de fazer um balanço, não é? Depois de fechadas as urnas, proclamado os resultados, a presidente Dilma se reelegeu como presidente do Brasil para mais 4 anos. Aqui no Ceará, a vitória do candidato Camilo Santana, do PT, apoiado pelo governador Cid Gomes, a professora Isolda Sela, eleita vice-governadora do estado do Ceará, e a eleição dos novos deputados. Aqui na Assembleia, uma renovação de 52% da bancada de 46 parlamentares que vão compor essa bancada que vai formar exatamente a próxima Assembleia Legislativa do estado do Ceará. E eu estou recebendo aqui um desses deputados que logrou êxito, reeleito para um segundo mandato aqui na Assembleia Legislativa do estado do Ceará. Ele é engenheiro civil, vice-líder do governo Cid Gomes, atuando inclusive em conjunto aqui com o deputado Dr. Sarto, que é o líder do governo Cid aqui na Assembleia Legislativa, engenheiro civil, vice-líder do governo, presidente da Comissão de Juventude da Assembleia Legislativa. Eu recebo com prazer o deputado estadual reeleito Júlio César Filho, do PTN, Partido Trabalhista Nacional. Vamos fazer um balanço, vamos fazer uma avaliação das eleições, o deputado vai falar um pouco dessa trajetória dele e vamos falar, evidentemente, dos projetos, né, do deputado, dos planos do deputado Júlio César para a próxima legislatura, ele que foi reeleito pelo povo do Ceará para mais 4 anos aqui na Assembleia Legislativa. Júlio César Costa Lima Filho é natural de Maracanaú, ele nasceu em abril de 86 e a vida política do deputado é totalmente ligada ao município que nasceu, aliás, sua principal base eleitoral. Ele, ainda pequeno, né, ele já acompanhava o seu pai nas ações políticas como vereador daquele município e presidente da Câmara Municipal. O pai dele, o economista Júlio César Costa Lima, foi prefeito de Maracanaú por 3 mandatos. A mãe dele foi secretária de Ação Social e também foi deputada estadual aqui na Assembleia Legislativa. Portanto, o deputado Júlio César, ele consegue, digamos assim, o 5º mandato da família, 2 de seu pai, o 2º mandato dele, mais um de sua mãe, que também foi deputada estadual com destacada atuação aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Ele é formado em Engenharia Civil, formou-se aos 23 anos em Engenharia Civil pela Universidade de Fortaleza, a Unifor. Vamos falar da atuação dele, das ações, inclusive na área da juventude, não é? E dos projetos do deputado Júlio César para o seu próximo mandato de deputado estadual. Está no ar o Questão de Ordem, hoje com o deputado Júlio César Filho, que tem 24 anos. Agora há pouco eu falei, ele formou-se engenheiro com 23 anos, há um ano atrás. É o mais jovem deputado estadual do Ceará, filho do ex-prefeito de Maracanaú, Júlio César Costa Lima, que também foi deputado, e da ex-deputada Meire Costa Lima. Ele tem 2 irmãos, Tiago Costa Lima, que é acadêmico de Medicina, e Pedro Neto, que é acadêmico de Administração de Empresas. É com o deputado Júlio César Filho o Questão de Ordem. A partir de agora você participa do nosso programa pelo nosso endereço eletrônico que está aí no seu vídeo, e você pode se comunicar com a nossa produção, sugerir temas para futuros programas. E a partir de hoje o Questão de Ordem vai iniciar uma série de programas em que você vai conhecer um pouco, não é, dos deputados que vão permanecer aqui, que o telespectador da TV Assembleia já conhece, não é, pelas sessões, pelos debates que são sempre acompanhados pela TV Assembleia. Mas também vai conhecer os deputados que vão, né, estrear como deputados estaduais, aqueles deputados que chegam pela primeira vez, e a gente vai trazer também eles aqui para o programa. Deputado Júlio César, principalmente parabéns, né, que beleza a sua vitória. Eu fiquei muito feliz porque acompanho o seu trabalho. Acho que o povo de Fortaleza, de Maracanaú, do Ceará, reconheceu o seu trabalho. Sucesso, deputado, parabéns. É um prazer tê-lo aqui. Qual balanço o senhor faz das eleições
O senhor, inclusive, formou no seu partido, o PTN, uma coligação plenamente vitoriosa, porque a coligação com o PSDC, não é, com o PPS, elegeu 3 deputados, o senhor, o deputado Eli, que foi reeleito também, e o deputado Tomás Holanda. Portanto, quer dizer, 3 partidos pequenos, mas que se uniram, juntaram forças, formaram uma boa chapa e garantiram votação para eleger 3 deputados estaduais. Quer dizer, um belo trabalho de articulação política, deve ser destacado isso também. Seja bem-vindo ao programa, deputado. Exatamente, meu caro Renato. Primeiramente, obrigado aí por mais essa oportunidade de estar aqui falando para vocês. Realmente, a nossa coligação saiu vitoriosa, né? A união de 3 partidos emergentes aqui no estado do Ceará, o PSDC, o PPS e o PTN, conseguiram aí eleger um deputado de cada partido. E essa estratégia já vem se repetindo. O PTN também elegeu, na sua coligação em 2010, 2 deputados, eu e o deputado Paulo Facó, e agora conseguimos êxito aí juntamente com o deputado Eli Aguiar e também com o deputado Tomás Holanda. Que beleza. Aliás, deixa eu só fazer uma correção aqui. Eu disse que o senhor tinha 24 anos, que bom, né? Aparentemente sim, né? Tem 28 anos, né? Um cara de 24 anos, um jovem parlamentar de qualquer maneira, como diria meu pai, nos verdejantes 28 anos, brilhando na política do estado do Ceará. Obrigado. Deputado, e as eleições? Se falou muito que foi uma luta titânica, não é? Como é que o senhor, qual a avaliação que o senhor faz dessas eleições, da disputa, né? Que o senhor teve uma luta muito grande para voltar para a Assembleia, muitos candidatos, não é? Quer dizer, o senhor logrou êxito, muita gente não conseguiu. Qual a avaliação que o senhor faz das eleições e o que é que o senhor acha que precisa mudar, por exemplo, porque nós estamos num ano em que vamos discutir, o presidente já falou reforma política, uma série de questões que devem entrar na pauta do próximo ano. Verdade. Atualmente no Brasil nós estamos vivendo aí um cenário de mudança. O povo de todo o Brasil, em 2013, muitos jovens foram às ruas pedindo mudança e essa foi uma eleição muito atípica, né? Nós aí tivemos, depois de abrirem as urnas, vários resultados surpreendentes. Vários políticos já tradicionais ficaram de fora, mas a democracia é assim. Outros políticos vieram aí conseguir êxito, conseguindo mandato de deputado federal, de deputado estadual e renovando os quadros do parlamento cearense e também na nossa representação parlamentar a nível federal. Aqui na Assembleia, como você bem falou, Renato, nós tivemos 52% de renovação. Isso é uma renovação altíssima e eu acho que foi uma das assembleias do Brasil, a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, que teve o maior número de deputados de primeiro mandato, né? De deputados novos. A nossa coligação, o deputado Eli Aguiar foi reeleito, eu fui reeleito e tivemos a grata surpresa do nosso já colega, deputado Tomás Holanda, que já foi por 2 legislaturas primeiro suplente, conseguindo assumir e conviver conosco aqui e agora se efetivou como deputado eleito aí para passar 4 anos colaborando e contribuindo com o povo do Ceará. Verdade. Aliás, mandar aqui também os nossos parabéns ao deputado Tomás, deputado Eli, que junto com o senhor nessa coligação conseguiram lograr êxito na eleição. Deputado, quem acompanha as sessões da Assembleia, ou pela rádio, ou pela televisão, percebeu, e eu acho que esse foi um dado que deve ter contribuído também para o senhor amealhar apoio e votos, o seu trabalho como vice-líder do governo. Quer dizer, quando no segundo governo do governador Cid, o deputado Sarto passou a ser líder, no primeiro governo foi o deputado Nelson Martins, um brilhante líder do governo, o deputado Sarto também, e o senhor jovem, mas assumiu, eu diria com galhardia, com tenor, quer dizer, com muita convicção, a função de líder do governo, de ajudar, de defender, porque às vezes não é muito fácil. E o senhor, um deputado jovem, se dispôs a essa tarefa e se saiu muito bem. Isso, de certa forma, contribuiu na sua avaliação, porque o líder, o vice-líder, eles ganham destaque nas sessões, tem espaço, ocupam a tribuna em momentos importantes das votações, às vezes das polêmicas, que é normal no poder, no debate.
Isso, na sua opinião, lhe ajudou? Ser vice-líder do governo? Olha, Renato. Apesar de muita gente diz que desgasta, etc. Mas no seu caso parece que ele projetou. Até porque o senhor saiu muito bem. Eu não estou dizendo aqui para ser agradável, porque as pessoas que acompanham a TV sabem disso. Obrigado. A liderança do governo realmente é um desafio. Nós temos o ônus e temos o bônus, né? E o bônus é esse reconhecimento. Eu até agradeço, você foi muito generoso com suas palavras, mas com certeza me projetou. Às vezes, por defender um assunto delicado na tribuna, discutir democraticamente com colegas parlamentares que iam à tribuna, iam nas sessões plenárias ou até nas comissões temáticas, onde aumentou muito a minha participação, meu espaço. Talvez eu tenha sido deputado nessa legislatura de participar efetivamente do maior número de comissões aqui na Assembleia, justamente para a minha função, que era de acompanhar os projetos juntamente com o deputado Sarto e também defendê-los, mas defendê-los por acreditar no projeto liderado pelo governador Cid Gomes, aonde nós participamos da sua coligação vitoriosa, o elegeram para o segundo mandato de governador. E, devido à nossa coerência, às nossas posições no primeiro biênio da 28ª legislatura, a partir do momento que o deputado Zé Sarto assumiu a liderança do governo, o governador Cid nos chamou e nos convidou para assumir essa missão. E nós, mesmo com o primeiro mandato, né, nós sabemos que muitos deputados aqui tinham muito mais experiência que eu, mas também me apoiaram e também contribuíram muito, me ajudaram, pois eu aprendi muito com essa oportunidade que o governador Cid Gomes me deu e com a liderança do deputado Sarto, que dividiu essa liderança de igual comigo. É claro que ele nos liderando, mas deu uma grande contribuição. Me projetou, sim. E, graças a Deus, nós conseguimos sair vitoriosos nas urnas por mostrar na tribuna da Assembleia de defender um projeto. Não apenas estar lá de defender por defender, mas acreditar sabendo que os projetos que o governador Cid Gomes mandava, a sua atuação, o seu desejo, a sua ânsia de melhorar cada vez a vida do povo cearense, contou com o nosso apoio, nossa contribuição e, principalmente, com toda a maioria de deputados estaduais que sempre nos acompanharam nos nossos encaminhamentos de aprovação ou desaprovação de projetos. Aliás, o senhor disse aí algo interessante. A vice-liderança projeta e o projetou, e o senhor teve, eu achei interessante isso, a humildade de reconhecer aqui que também o fez crescer, né, politicamente como parlamentar. Isso é importante porque, de fato, isso é verdade. Agora, eu lhe pergunto, o governo Cid é um governo exitoso. Tem polêmicas? Tem, porque isso é normal de governo. Quer dizer, 8 anos não tem uma polêmica? Não tem polêmica. Mas é um governo exitoso, ninguém pode tirar méritos, um governo de muitas realizações, de muitas obras importantes, as escolas de tempo integral, vamos já falar nisso, a importância delas, por exemplo, nessa questão da juventude, que é uma bandeira do senhor. Mas é um governo exitoso, tanto que o governador sai das urnas, mesmo sem ser candidato, como um grande vitorioso, né? Com a eleição do Camilo Santana, com a eleição da maioria dos deputados que estavam na coligação, tanto federal como estadual. Isso ajuda ser líder, vice-líder, trabalhar na liderança de um governo que tem bons projetos, deputado, porque é diferente daquele governo que está sempre nas cordas, sempre sendo bombardeado. O governo Cid, justiça se faz, é um governo de grandes realizações para o Ceará. Ajuda sim, Renato, mas é importante dizer que o governador Cid Gomes é um visionário. Ele planta agora para colher no futuro. E muitas ações do governador Cid Gomes serão reconhecidas em outros governos posteriores. É o caso de um assunto muito polêmico, né, que é o aquário do estado do Ceará. Esse aquário do estado do Ceará, muitas vezes, a população ou algum outro político que tenta induzir a noção, diz que o dinheiro investido no aquário do Ceará, que é um potencial turístico do estado do Ceará, que é a nossa economia, uma das bases da economia cearense é o turismo, ele prejudicou ou não o seu governo. Pelo contrário, o aquário já está com obras avançadas, nós temos já
declarações do governador eleito Camilo Santana, que irá continuar e concluir, até porque Aliás, disse isso na campanha. é inviável não concluir mais pelo estágio e o avanço das suas obras, mas aquilo será um impacto positivo na economia do Estado, será enorme. Mas o governador enfrentou, a Assembleia Legislativa o acompanhou por entender que no futuro, quando o aquário estiver funcionando, quando os turistas do Brasil e do exterior vierem aqui gastar dinheiro, fazer com que a nossa economia gire cada vez mais, o aquário bem vai se pagar sozinho, do mesmo exemplo que aconteceu no centro de eventos. O centro de eventos hoje é um sucesso nacional e internacional. Nós temos aí a agenda lotadíssima por quase 2 anos. E esses eventos movimentam a economia da cidade. Nos Muito. hotéis, nos táxis, nos restaurantes. E aí é um outro tipo de turismo, é o turismo de negócios, que o Ceará deixava muito a desejar, perdia para Recife, né? Por lá ter vários centros lá para fazer eventos, e o Ceará aí parte na frente e vai colher no futuro positivamente aí muitos frutos. Maracanaú ainda é a grande base, deputado? A sua história é interessante, eu estou vendo aqui. Quer dizer, o senhor era pequenininho, já estava a andar com seu pai lá na Câmara, é isso? Verdade. Quando eu nasci, meu pai era vereador e tinha acabado de se eleger presidente da Câmara. E aí, conforme eu fui crescendo, ele foi prefeito e eu já... Foi logo nos primeiros anos de Maracanaú. Maracanã hoje tem 31 anos. Maracanaú era distrito de Maranguape, não é? Todo mundo se lembra, e depois se emancipou e hoje se tornou uma das maiores cidades do Ceará, potencial econômico realmente maravilhoso. É tão grande que tem até um distrito lá que já quer ser município também. Pajuçara, né? Pajuçara, eu costumo dizer que é filha de Maracanaú e neta de Maranguape, né? Neta de Maranguape, E Pajuçara é um distrito excepcional, mais de 40 mil habitantes, né? Também já tem uma parte do setor industrial dentro de Pajuçara, ali no anel viário, e tem plenas condições. Estamos lutando, inclusive, é importante frisar, porque eu já fui para Brasília várias vezes, por várias oportunidades, e aqui parabenizo a nossa comissão de emancipação de distritos, né? Capitaneada pelo Mourão, e tem o apoio do presidente Zezinho Albuquerque. Nós fomos e somos exemplo para todo o Brasil a respeito do amadurecimento, da discussão nos distritos, nos municípios, em respeito da emancipação de distritos. Pajuçara e Jurema são os 2 principais distritos do estado do Ceará com plenas condições de se emancipar. E esperamos agora, com o novo mandato da nossa presidenta Dilma Rousseff, que esse sonho se realize, pois nós sabemos aí e temos exemplos positivos. Eu acho que 99% dos distritos que se emanciparam do estado do Ceará hoje são cidades bem desenvolvidas, né? Melhorou a vida do seu povo, melhorou sua economia e também melhorou a economia do seu município-mãe. Muitos temem, né, a questão do FPM, mas é importante dizer que o município, é claro que o bolo do FPM, o repasse para os municípios no estado, continuará o mesmo, mas o município que dividirá com o distrito, ele vai deixar de gastar naquele distrito, porque o distrito vai andar com as próprias pernas. Então é importante dizer que Maracanaú se desenvolveu enormemente quando se emancipou de Maranguape, cerca de 31 anos atrás. E como eu estava dizendo, quando acompanhava o meu pai quando prefeito, né, comecei a me envolver na minha adolescência com movimentos políticos, né, a juventude partidária, na época do PSDB, que era o partido de meu pai, e a partir daí sempre... Já com 16 anos o senhor já estava na batalha, né, política. Eu estou vendo aqui, interessante. Aliás, Maracanã não nega fogo, né? O seu pai foi prefeito 3 vezes, 3 mandatos, deputado estadual 2 vezes, o senhor conquistou o 2º mandato, sua mãe, dona Meire, foi também deputada, quer dizer, Maracanã não nega fogo, né? É verdade. O Maracanã ele tem uma história de gratidão com a minha família enormemente. Isso pela amizade construída ao longo do tempo, pelo trabalho reconhecido e, é claro, principalmente pela nossa dedicação com o povo de Maracanaú. Eu acho que quem acompanha a TV Assembleia, Renato, você está aqui diariamente, da grande maioria das vezes que eu subi à tribuna, não exercendo diretamente a minha função de vice-líder, que era defender aí as ações do governo,
grande maioria das vezes foi em prol, em defesa da minha principal base eleitoral, da qual eu tenho gratidão, da qual eu sou natural, que foi o município de Maracanaú. E continuarei nesses 4 anos que o povo do Ceará e o povo de Maracanaú também me deu essa oportunidade, essa procuração de representá-los aqui na Assembleia, também olhar mais carinhosamente, mais atentamente para o município de Maracanaú. Não esquecendo, claro, de Fortaleza, que me deu uma grande votação, sempre também nos recebeu muito bem, tenho uma gratidão muito bem. E agora, numa região que eu não tinha atuação política, Renato, que foi a região do Cariri, que eu andei lá desde o início do ano, consegui vários amigos, pessoas com tradição política, pessoas com políticos jovens emergentes também. E aqui eu queria deixar um abraço ao ex-prefeito de Assaré, Evanderto, que marchou junto comigo, o ex-prefeito de Altaneira, Dorival, e ao ex-prefeito de Barbalha e deputado federal, Dr. Romeu Feijó, e o Agemiro, que é um jovem político lá e tem um futuro de sucesso. Esses políticos conheceram o nosso trabalho aqui na Assembleia Legislativa, em defesa do povo cearense, e nos acolheram no Cariri, nos dando uma grande votação também nessa região. Maravilha. Estou aqui com o deputado reeleito Júlio César Filho. Ele é do PTN, Partido Trabalhista Nacional, ele é engenheiro civil, vice-líder do governo e presidente da Comissão de Juventude da Assembleia. Vou para o intervalo. Já no segundo bloco, vamos fazer um balanço desse primeiro mandato do deputado e o que é que ele projeta para o mandato que se inicia em fevereiro do próximo ano. O Questão de Ordem é uma paradinha, um intervalo rápido. A gente volta já. Você já sabe que a água é essencial para a existência do homem. Você sabe que esse mesmo homem está poluindo os rios e acabando com a água potável do planeta. Você sabe que precisamos economizar água. E o que você vai fazer com o que você sabe? O tráfico de animais selvagens está esvaziando nossas florestas. Junte-se à luta dos médicos veterinários e zootecnistas no combate a esse crime. Não compre animais ilegalmente. Denuncie. Acesse o site e saiba mais. Conselho Federal de Medicina Veterinária. Turminha do MPF. Assunto de gente grande pra gente pequena. O Ministério Público Federal defende os nossos direitos. Mas, professor, os meus direitos? Os seus? De quem? Não de uma, duas pessoas, Malu, mas os direitos de todos os brasileiros. Por exemplo, você pede para alguém comprar seu lanche e ele pega o seu dinheiro e some. Vou atrás do meu dinheiro. Pois é, se fosse dinheiro público para comprar a merenda escolar de todos os alunos, o Ministério Público Federal é que entraria em ação. Ah, entendi, professor. Ministério Público Federal, pelo que é de todos. Ministério Público Federal. Seu direito, nosso dever. Estamos de volta com o programa Questão de Ordem. Estou recebendo aqui o deputado estadual Júlio César Filho, deputado reeleito para mais um mandato na Assembleia. Ele é do PTN, ele é engenheiro civil, tem 28 anos, é vice-líder do governo Cid Gomes aqui na Assembleia Legislativa e presidente da Comissão de Juventude também da Assembleia Legislativa. Deputado, vamos fazer um balanço desse mandato, não é, vitorioso que o senhor realizou. O que é que o senhor nos diz da Comissão da Juventude? O senhor também que teve, eu acompanhei, o senhor teve a atuação com muita preocupação nessa área. Aliás, nesse campo, o governo Cid entregou mais de 100 escolas profissionalizantes. Eu queria que o senhor falasse um pouco como é que estão essas escolas. Parcerias com aquele programa, o Pronatec, não é? Isso. E como é que o senhor, qual o balanço que o senhor faz da comissão, do trabalho, principalmente nessa área da juventude, e o balanço que o senhor faz desses seus primeiros 4 anos aqui na Assembleia? Primeiro é bom sempre lembrar que a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará foi a primeira Assembleia do Brasil
a ter uma comissão permanente de juventude, né? Mais uma vez, o Ceará, com sua Assembleia, ela sai na frente, porque normalmente as comissões que tratam do tema específico da juventude, que tratam de indivíduos de 15 a 29 anos, ela é dividida com cultura, esporte e juventude, com criança, adolescência e juventude, e não de um tema específico. E aqui no estado do Ceará, ela foi criada na 27ª legislatura, nessa que se encerra. Ela teve os 2 biênios, 4 anos como presidente, o nosso mandato, e lá recebemos inúmeros projetos de deputados e também demos sequência. E eu queria ressaltar um que eu acho que é a base de toda a política de juventude de um estado. Em 2004 foi dada entrada no Congresso Nacional a PEC Nacional da Juventude. A partir daí, várias vitórias à juventude foram realmente efetivadas. E no meu primeiro mandato, em 2011, eu entrei com a PEC Estadual da Juventude, que tramita na casa, né, e já avançou muito, já passou pelas comissões, e agora falta pouco para que ela seja apreciada no plenário. E a Comissão de Juventude... É uma espécie de estatuto da juventude, né? É uma espécie de estatuto, mas essa E PEC... é bom que o ela senhor vem... agora vai acompanhar, não é, no seu segundo mandato. Com certeza. Essa PEC, ela vem, de fato, emendar na nossa Constituição e garantir políticas públicas e direitos, levando o termo jovem na nossa Constituição, que é a Carta Magna Estadual, né? A exemplo do que aconteceu no Federal. Já tem aprovado na casa um projeto da deputada Raquel Marques, um projeto indicativo, né, com o Estatuto Estadual da Juventude. Já temos uma sinalização do nosso governador eleito, Camilo Santana, que irá estudar esse estatuto e vai mandar como mensagem. O governador Cid Gomes fez um papel, eu acho que fundamental. Ele criou uma coordenadoria estadual de juventude ligada diretamente ao seu gabinete. Isso proporcionou com que ela marchasse junto com outras pastas, como a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento, Secretaria do Esporte, própria Secretaria de Segurança, com políticas transversais e com orçamento diretamente do gabinete do governador. Então, uma vitória grande nesse mandato do governador Cid. Temos boas expectativas com esse mandato que vai se iniciar a partir de 1º de janeiro do governador eleito Camilo Santana. E essa política de escolas profissionais eu acho que é uma revelação e vai ser tirada como exemplo nacional. Assim como o Ceará se destaca na alfabetização de crianças, e a presidenta Dilma pegou aqui o exemplo do nosso estado, PAIC, né? O PAIC, levando o projeto de alfabetização na idade certa para todo o Brasil, pode ter certeza que neste segundo mandato ela vem ao estado do Ceará conhecer um equipamento extraordinário que é uma escola profissionalizante. Nós hoje temos 107 escolas profissionalizantes. Estão funcionando bem, deputado? Muito bem, cerca de 44 mil alunos, né, estão aí recebendo o ensino básico, né, o ensino médio, que é o ensino regular, e em outro período o ensino profissional. E o resultado é tão positivo, que de 10 alunos que saem da escola profissionalizante, 6 são contemplados, são empregados e entram no mercado de trabalho. Né? E isso mostra que 60% é um índice 60% espetacular. é extraordinário. Lembrando que nas escolas profissionalizantes o Estado dá 3 refeições e recebe uma remuneração para o seu estágio. Né? Então, realmente, é uma disputa muito grande dos jovens do Estado do Ceará. E o bom, deputado, é que elas têm um padrão de qualidade espetacular. Padrão MEC, né? Quer dizer, uma coisa... É esplêndido. Muitas pessoas, quando conhecem realmente o equipamento, reconhecem que muitas escolas particulares não chegam aos pés de uma escola profissional. Não tem o mesmo padrão, é verdade isso. Bom, a Comissão da Juventude discutiu coisas interessantes. O Estatuto, que é políticas públicas, isso é extremamente importante, até porque, deputado, há um problema hoje, que é a questão das drogas, que já há um enfrentamento, é uma luta titânica que a gente não pode parar. Aqui na Assembleia mesmo há uma campanha, não é, que o deputado Zezinho Albuquerque lançou nessa questão das drogas, e a grande vítima da droga exatamente é a juventude. Quer dizer, claro que escolas como essa são fundamentais, mas a luta precisa estar sempre, digamos assim, andando, né, percorrendo. Nós não podemos... O que é que o senhor imagina, né, nesses campos, aí, nesses projetos, para
nessa área de juventude, principalmente essa questão das drogas, que ainda é um grande problema, um grave problema, não só do Ceará, mas do Brasil, não é? A juventude em si é a faixa etária mais vulnerável, né, na vida de um ser humano, onde ele ainda está se conhecendo, está experimentando coisas novas e realmente tem que ter uma atenção muito maior. E não só com repressão, com contingente policial é que nós vamos acabar com a violência. Mas eu acho que se nós investirmos na nossa juventude com educação, com realmente oportunidades, nós vamos colher bons frutos no futuro para os nossos filhos, para os nossos netos, pois o jovem de hoje é realmente o futuro do Brasil amanhã, né? Então, eu acho que política de juventude é fundamental em todo e qualquer governo, seja a nível federal, a nível estadual ou a nível municipal. Muito bem. E qual é a sua expectativa, o governo Camilo Santana? Hoje a imprensa publicou que a presidente Dilma vai receber, não é, em Brasília, o governador Cid, vai agradecer, não é, quer dizer, essa parceria que ele teve com a presidente, e o governador eleito vai exatamente já levando projetos. Isso é importante porque não há quebra de solução de continuidade. A presidente Dilma, formalmente, ela começa o segundo mandato dia 1º de janeiro, mas ela vai passar a faixa para ela mesma. Então, o governo segue, quer dizer, as coisas estão em andamento. Qual é a sua expectativa do governo Camilo Santana, deputado estadual, colega do senhor, né, foi secretário de Desenvolvimento Agrário, secretário das cidades, e um deputado leve, né, um deputado que teve uma ótima convivência aqui na Assembleia. Qual é a sua visão? O que é que o senhor espera do governo do governador Camilo? As expectativas são as melhores, né? Nós conhecemos aí de perto o hoje deputado estadual e governador eleito Camilo Santana, sabemos das suas boas intenções, conhecemos realmente o seu trabalho, o seu jeito de trabalhar, a sua relação amistosa com todos os parlamentares, e eu tenho certeza que ele usará toda a sua energia, toda a sua juventude para fazer um bom governo, continuar fazendo, porque como o nosso governador Camilo sempre frisou, é importante reconhecer e fortalecer o que está dando certo, mas aquilo que não está, é importante melhorar, olhar com os bons olhos. O governador Camilo ele vai fazer quem sabe, um novo estilo de governar e já tendo, né, graças ao povo cearense, uma grande base aliada para fortalecer e apoiar aí as suas ações à frente do governo do Estado. Então, as expectativas são das melhores por conhecer e saber que ele é um jovem que tem boas intenções e pretende honrar cada voto que recebeu, tratando o Estado do Ceará como uma unidade. Ouvir principalmente a região metropolitana, ele tem que ter uma atenção maior na região metropolitana e tentar sentir, de uma forma objetiva, quais políticas públicas venham a contemplar, principalmente na área da segurança, da saúde e da educação, fortalecendo cada vez mais as políticas iniciadas pelo governador atual Cid Gomes, mas é claro, tentando aí melhorar o que está dando certo e também com um novo estilo de fazer política, renovar e inovar com ideias novas, o que não deu tão certo, mas não por falta de projeto de iniciativa, mas sim pelo tempo e tentar aprimorar cada vez as ações, porque nós sabemos que o projeto que o deputado Camilo defendeu aqui na Assembleia foi um projeto que deu certo para o Estado do Ceará, com obras efetivas, que foi do grande líder governador Cid Gomes, que agora vai passar a faixa para o seu companheiro, que foi seu secretário nas duas gestões, a primeira do Desenvolvimento Agrário, a segunda das cidades. Então conhece o governo de perto, conhece todo o secretariado, mas vai dar uma nova cara e com certeza o nosso governador Cid Gomes se orgulhará de ter apoiado uma candidatura jovem, que é do governador eleito Camilo Santana. Deputado, o senhor como vice-líder do governo, o senhor evidentemente que defendeu o projeto do governo, teve embates democráticos com a oposição, que são absolutamente normais. Numericamente a oposição aumentou, não é? E tem deputados que virão para cá já claramente posicionados como parlamentares de oposição, que são extremamente qualificados. Quer dizer, o que é que o senhor espera dessa oposição? O Renato Rosendo, que era um nome que agora ganhou a eleição, ele teve uma espetacular votação para deputado federal, mas teve problema no quociente, etc. O que é que o senhor espera da oposição? Qual a avaliação que o senhor espera para o senhor, que vai ser, evidentemente, da base aliada,
nessa oposição que virá para compor, que faz parte da democracia, é importante, não é? Numa casa legislativa, ao governo e os deputados que fazem, não é, parte da chamada oposição ao governo. É importante dizer que nem todo parlamentar, seja a nível estadual, no caso dos deputados estaduais, e também a nível federal, no caso dos nossos deputados federais e senadores, por ser de uma base aliada, e aqui nós temos exemplo disso, concordam com todas as ações do governo. Da mesma forma, aqueles deputados que se intitulam oposição ao governo, muitas vezes, algumas determinadas ações do governo votam favorável e até defendem. Eu cansei de ter embates democráticos e sadios com vários deputados aqui, com Heitor Ferrer, com Helene Novaes, com Roberto Mesquita, enfim, que muitas vezes votavam realmente contra, mas também muitas vezes votavam a favor. Então, a oposição é uma coisa muito sadia para a nossa democracia. Todo parlamento tem que ter oposição e situação. E a partir daí, nós, através de discussões, temos que chegar a um consenso. Tivemos projetos rejeitados? Tivemos. Tivemos aprovados? Tivemos. O que nós temos é que analisar o resultado final e tentar, é claro, de uma maneira bem democrática, amadurecer as discussões, não levando jamais para o lado pessoal, e sim para o lado político, visando principalmente, fundamentalmente, o bem-estar da população cearense. Deputado Júlio César, o governador eleito Camilo Santana, na sua primeira entrevista, já após a eleição do domingo, já na segunda-feira, que os jornais repercutiram e a imprensa repercutiu uma parte na segunda e na terça, ele usou uma palavra que ficou muito marcada com a primeira fala, o diálogo. Ele abriu, ele chamou, ele fez um convite ao diálogo, né? Ele disse que é o governador de todos os cearenses, não interessa quem votou em A e B, a eleição passou, a presidente Dilma também disse a mesma coisa, e ele fez um chamamento ao diálogo e se dirigiu especialmente para a segurança pública, a área da segurança pública. Problemas foram, existiram, né? Como é que o senhor vê isso, essa questão do diálogo? Não está na hora de desarmar os espíritos, né? Afinal de contas, interessa a todos nós, cearenses, não é? Uma harmonia, não é, deputado? Com certeza. Nós tivemos aqui no Ceará uma eleição muito acirrada. Nem se fala a nível nacional, né? Eu acho que foi uma das eleições mais acirradas que tivemos entre a nível federal e a nível estadual. O importante agora é tentar vencer aí as mágoas, né? Já passamos as eleições, página, né? Temos que virar a página e temos agora que nos concentrar na governabilidade. Não é ser oposição por oposição, é ser oposição com responsabilidade. Da mesma forma, a situação. E nós temos que tentar abrir o diálogo. O governador Cid Gomes aí, eu acho que fez uma coisa extraordinária no seu mandato, que foi a mesa permanente de negociações, né? E eu acho que o nosso querido governador eleito, Camilo Santana, deve aprofundar mais o diálogo cada vez mais. Na própria campanha, o então candidato Camilo Santana teve encontros com lideranças do movimento de professores da universidade que estavam aí com movimentos reivindicatórios, quer dizer, até na campanha ele já partiu para um diálogo na prática, né, com categorias. A partir do momento que os candidatos se colocaram, né, naturalmente eles são procurados por N segmentos da sociedade. E o Camilo recebeu e se comprometeu. É natural os candidatos se comprometerem, pelo menos, se eleitos, continuar esse diálogo. Ele não podia se comprometer e fazer uma ação, porque ele ainda estava pleiteando se ia ter sucesso ou não. Mas o que é importante claro dizer... que tudo no limite do orçamento, né? É claro. Porque as demandas, elas são... Toda categoria quer, óbvio, o ideal, etc. Mas, às vezes, o Estado não tem dinheiro para tudo. É importante a população se concentrar naqueles que prometem o impossível e também naqueles que prometem o possível, mas não contemplam todo mundo, né? Então, o nosso governador Camilo Santana, ele já começa muito bem. A partir de eleito, ele já disse que quer dialogar com um segmento, eu acho, primordial, que é a segurança, e que precisa realmente se desarmar, precisa virar a página, precisa agora, né, conseguiu colocar um representante aqui na Assembleia Legislativa, mas é importante
conversar com o governador eleito e, a partir daí, nós colocamos também nosso mandato à disposição para fazer essa ponte de diálogo entre esse segmento que é a segurança, os policiais civis, militares, os bombeiros militares, enfim, com o governador eleito, Camilo Santana. Eu acho que nós temos que nos unir agora e tentar vencer aí as dificuldades em conjunto, visando aí a melhorar as condições, né, da corporação, mas principalmente com o objetivo de melhorar a segurança pública no estado do Ceará cada vez mais, porque ela já foi muito fortalecida com os equipamentos, mais de 50 delegacias foram construídas, a escola de formação dos policiais, a academia, que é uma das mais equipadas e melhores de todo o Brasil, dentre outras vitórias que tivemos. Mas eu acho que o governador Camilo Santana, ele vai com certeza, Renato, olhar mais cautelosamente, com carinho, para a situação da segurança pública, não só visando a corporação Polícia Militar do Estado do Ceará, mas principalmente o resultado, a interação do Estado do Ceará em si com a questão das ações voltadas à segurança. Eu acho que a política está no caminho certo, a política de segurança do Ceará precisa realmente aí, fazer com que os anseios da população cearense e da corporação sejam aí ouvidos pelo governador eleito e, é claro, naturalmente, com o tempo hábil, com as possibilidades do governo, né, com o orçamento contemplado, aí sim atender, na medida do possível. Deputado, muito obrigado, parabéns mais uma vez por sua reeleição. Eu sei que é difícil, não é brincadeira, a luta é titânica, a gente que trabalha mais perto da política, a gente sabe como é que é uma disputa eleitoral, é um vestibular, é um Enem, disputadíssimo, não é? Mas o senhor logrou êxito, mercê do seu trabalho, fiquei muito feliz. Parabéns, deixo aqui os minutos finais aqui à sua disposição e renovo o convite para que sempre a gente possa ter esse contato aqui no Questão de Ordem, que não é também uma antessala do plenário da Assembleia Legislativa. Parabéns, deputado. Obrigado, Renato. Gostaria de agradecer a todos aqui que fazem a TV Assembleia, que está cada vez mais aumentando a sua audiência pelo seu trabalho com seriedade e principalmente com isonomia. Dizer que sempre que for convidado estarei aqui presente e que, como dizem, não existe eleição fácil. Mas o que eu posso dizer, cada vez está ficando mais difícil, talvez por um olhar mais crítico da sociedade, por isso é que a democracia do Brasil está cada vez mais se fortalecendo, porque o povo está mais atento à política, está acompanhando os seus políticos, e aí ele tem o poder de tirar e de colocar. E é o que eu procurei fazer. Essas eleições mostraram isso, o senhor está absolutamente certo. Exatamente, é o que eu procurei fazer. Procurei trabalhar, honrar os votos que eu tive, a procuração que o povo cearense me deu nesse primeiro mandato e, reconhecido esse trabalho, consegui renovar esse mandato por mais 4 anos. Continuarei o meu trabalho com seriedade, vou pegar toda a minha energia, toda a minha juventude e me concentrarei principalmente nos temas e nos anseios que a população mais necessitar. Estou aqui na Assembleia à disposição do povo cearense. Deputado, mais uma vez, obrigado, parabéns. Obrigado. Deputado Júlio César Filho, do PTN, vice-líder do governo, meu convidado hoje aqui no programa Questão de Ordem. O nosso programa fica por aqui, a gente volta amanhã. Até lá.